Enquanto você ouve estas linhas, uma caixa de espinafre está sendo desempacotada em um supermercado em algum lugar perto de você. O rótulo pode dizer regional ou fresco. O que ele não diz, no entanto, é que esse espinafre viajou milhares de quilômetros, que cresceu em estufas aquecidas, sob luz artificial, onde temperaturas de 21 graus são mantidas artificialmente enquanto a geada reina lá fora. Sua produção consumiu tanta energia que sua pegada ecológica é maior do que a de um bife. Possivelmente foi colhido há 2 semanas, e desde então, viajou por cadeias de frio por metade da Europa. No entanto, você poderia ter colhido exatamente a mesma verdura, só que mais fresca, mais densa em nutrientes e com um sabor incomparavelmente melhor, bem à sua porta. Mesmo que esteja congelando lá fora, mesmo que haja neve, mesmo no meio de janeiro, quando o mundo parece sem vida. Existe um método, tão simples e tão antigo, que a indústria preferiria fazer você esquecer. Porque se todos soubessem como a colheita de espinafre no inverno é realmente descomplicada, se todos entendessem que esta planta está praticamente esperando para ser colhida no inverno, o mercado inteiro entraria em colapso. Um mercado construído sobre a ilusão de que verduras frescas no inverno só são possíveis através de uma intervenção industrial massiva. Um mercado que ganha bilhões nos fazendo acreditar que precisamos dele. Antes de mergulharmos mais fundo, quero lhe pedir uma coisa. Se o tema da autossuficiência, da verdadeira independência e da segurança de ter verduras frescas no seu prato, mesmo em tempos de crise, realmente lhe interessa, então inscreva-se neste canal agora e deixe um like para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. Porque esse tipo de conhecimento não é ensinado na escola, não é discutido nos noticiários. É passado silenciosamente, de jardineiro para jardineiro, de geração em geração, e agora de mim para você. Fique até o fim, pois o insight final que compartilharei com você une tudo e mostra por que este método não funciona apenas no inverno, mas mudará toda a sua compreensão sobre jardinagem, autossuficiência e verdadeira independência. Vamos dar um passo atrás. Há nem 100 anos, em uma época não tão distante de nós, era completamente normal que as famílias colhessem seus próprios vegetais no inverno. Não por idealismo, não por um desejo romântico de estar perto da natureza, mas por pura necessidade. Não havia cadeias de frio que funcionassem entre continentes. Não havia comércio global que tornasse possível trazer tomates do Marrocos ou alface da África do Sul em dezembro. Não havia estufas com iluminação e aquecimento artificiais que consomem energia 24 horas por dia. As pessoas sabiam. Se você quer comer no inverno, se quer verduras frescas no seu prato em fevereiro, tem que planejar corretamente no outono. Tem que plantar as culturas certas e tem que entender como a natureza funciona. Esse conhecimento quase desapareceu. Foi sistematicamente substituído pela dependência. Dependência de cadeias de suprimentos que são mais frágeis do que gostaríamos de admitir. Dependência de preços de energia que não podemos controlar. Dependência de decisões políticas tomadas a milhares de quilômetros de distância, sobre as quais não temos poder. Dependência de um sistema que só funciona quando tudo corre perfeitamente. Mas vimos nos últimos anos o quão frágil esse sistema é. Uma tempestade paralisa portos e, de repente, as prateleiras ficam vazias. Um conflito político leva a sanções e a comida torna-se escassa. Uma crise energética faz os preços dispararem. E, de repente, muitas pessoas não podem mais pagar pelos vegetais a que estavam acostumadas. Mas o conhecimento antigo não está perdido. Ele ainda jaz na terra, nas próprias plantas, nos princípios da natureza que funcionam há milênios. E está esperando que o resgatemos novamente. Está esperando que paremos de confiar exclusivamente em sistemas externos e comecemos a reivindicar nossa própria soberania alimentar. O primeiro passo que a maioria das pessoas negligencia não começa no inverno.
Não começa nem no final do outono. Começa no final do verão, numa altura em que a maioria dos jardineiros já está em modo de colheita e a pensar em encerrar a temporada. Entre meados de agosto e o final de setembro, reside a janela mágica de tempo, na qual você define o rumo para toda a colheita de inverno. Esta não é uma data arbitrária, é o resultado de milênios de observação e adaptação. A maioria das pessoas pensa em colher, conservar e preparar-se para o inverno em agosto. Pensam em colher os últimos tomates, colher a plantação de abóboras e preparar os canteiros para o inverno. Não pensam em semear. Este é o erro fundamental de pensamento que impede muitos de terem seus próprios vegetais no inverno. Porque o espinafre não é uma planta de verão. Isso é fundamental entender. É uma planta de clima frio. Seus ancestrais, as formas selvagens originais, cresceram na Pérsia, em regiões com noites frias e dias curtos. Regiões onde os invernos eram amenos, mas definitivamente frescos. Regiões onde os verões eram tão quentes que a planta preferia entrar em dormência em vez de crescer. O espinafre ama exatamente o que mata a maioria das plantas: geada, períodos curtos de luz, temperaturas baixas. Em temperaturas acima de 25 graus, o espinafre começa a pendoar. Isso significa que forma uma haste floral e coloca toda a sua energia na reprodução, em vez do crescimento das folhas. As folhas tornam-se amargas, pequenas e não comestíveis. No verão, cultivar espinafre é quase impossível em muitas regiões. Mas no inverno, quando as temperaturas caem e os dias ficam mais curtos, é quando o espinafre ganha vida. É onde ele se sente em casa. Portanto, se você semear espinafre em agosto ou setembro, não estará semeando para o outono. Esse é o segundo grande erro de pensamento. Você está semeando para janeiro, fevereiro e março. Você está criando um estoque vivo, um sistema de suprimento que cresce enquanto o resto do mundo dorme. Você está criando uma fonte de alimento que está ativa quando todas as outras fontes estão em repouso. A escolha da variedade é absolutamente crucial. Poucas pessoas lembram-se disso. Frequentemente é ignorado ou descartado como sem importância. Mas é a diferença entre o sucesso e o fracasso total. Nem todo espinafre é resistente ao frio. A indústria moderna de sementes criou variedades focadas em rendimentos máximos em pouco tempo. Variedades que crescem rapidamente, formam muita massa e proporcionam rendimentos sob condições ideais no verão. Essas variedades são atletas de alto desempenho que só funcionam quando tudo está perfeito. Quando chega a primeira noite real de geada, -5 graus ou mais frio, essas variedades morrem. Suas células estouram, seu tecido colapsa, elas se transformam em uma lama pastosa. O que você precisa são variedades antigas e robustas de espinafre de inverno. São variedades que podem não produzir os maiores rendimentos ou demorar um pouco mais para crescer, mas têm uma composição genética que lhes permite não apenas sobreviver ao frio, mas realmente beneficiar dele. Nomes como gigante de inverno, verdil, matador, gama, monopá ou winterhuizen aparecem repetidamente na literatura e nos relatos de jardineiros de inverno experientes. Estas variedades têm uma memória genética. Carregam no seu DNA a informação de milhares de gerações que sobreviveram a invernos. A sua estrutura celular é fundamentalmente diferente. Formam folhas menores e mais grossas, com uma estrutura de parede celular mais densa. Estas folhas contêm proporcionalmente menos água e mais seiva celular, com uma concentração de açúcar mais elevada. O açúcar atua como um anticongelante natural. Ele baixa o ponto de congelamento do fluido celular. Este é o mesmo mecanismo pelo qual espalhamos sal nas estradas no inverno. Numa planta normal, a água nas células congela a 0 graus, e os cristais de gelo resultantes perfuram as paredes celulares por dentro. Numa variedade resistente ao inverno, o fluido celular não congela até -5,
-10 ou às vezes até -15 graus, dependendo da variedade e do grau de endurecimento. Elas crescem mais devagar, é verdade, mas crescem continuamente. Mesmo em temperaturas um pouco acima do congelamento, quando outras plantas já pararam de crescer há muito tempo, estas variedades de espinafre de inverno lançam novas folhas lenta, mas firmemente. É um crescimento paciente e persistente. Não o crescimento explosivo do verão, mas o crescimento confiável do inverno. Agora vem a parte que faz a diferença entre o sucesso e a decepção. A semeadura propriamente dita e a preparação. É aqui que o maior erro costuma ser cometido. Muitos pensam que o espinafre não é exigente e que se pode simplesmente lançar as sementes em qualquer lugar. Mas para uma colheita de inverno bem-sucedida, você precisa de uma preparação cuidadosa. Começa-se pelo canteiro. Deve ser um canteiro que não fique na sombra durante o inverno. No verão, um canteiro de meia sombra pode ser ideal para o espinafre, mas no inverno, você precisa de cada minuto de luz solar que puder obter. O sol está baixo, os dias são curtos e cada raio de sol conta. Portanto, escolha um canteiro voltado para o sul, ou que, pelo menos, não seja sombreado por edifícios ou árvores. O solo deve ser preparado. O espinafre não precisa de um solo excessivamente rico. Excesso de nitrogênio no solo faz com que as plantas cresçam muito rápido e muito moles. Tais plantas não são resistentes ao inverno. São como crianças mimadas que caem ao primeiro sopro de vento. O que o espinafre precisa é de uma fertilidade média do solo. Idealmente, um canteiro onde culturas exigentes como repolho ou tomate cresceram anteriormente, tendo já utilizado o solo. Um canteiro que possa ter recebido algum composto, mas nenhum esterco fresco ou fertilizante químico. A estrutura do solo é mais importante do que a sua fertilidade. O solo deve ser solto, de granulação fina e bem aerado. Você o afofa com um forcado, não muito profundo, cerca de 15 a 20 centímetros. Você desfaz todos os torrões, remove pedras e restos de raízes maiores. Você quer uma estrutura na qual as pequenas sementes de espinafre tenham bom contato com a terra, mas na qual a água também possa drenar. E aqui está o ponto crítico: a drenagem. O encharcamento é o maior inimigo do espinafre de inverno. Não o frio, não a geada, mas a umidade combinada com o frio. Se a água ficar parada no solo e as raízes estiverem constantemente molhadas, elas apodrecem. Doenças fúngicas espalham-se, as plantas tornam-se fracas e morrem. Se o seu solo for pesado, argiloso e impermeável à água, você deve melhorá-lo. Você adiciona areia grossa, não areia fina de construção, ou composto bem curtido que solte a estrutura. Em casos extremos, você eleva o canteiro, como um canteiro elevado ou em montes, para que a água possa drenar melhor. Agora sobre a semeadura. Você faz sulcos rasos com um pedaço de pau ou o cabo de um ancinho, com cerca de 2 a 3 centímetros de profundidade, não mais. As sementes de espinafre são relativamente grandes, mas não precisam de muita terra sobre elas. Os sulcos devem ter um espaçamento de cerca de 15 a 20 centímetros. Esse espaçamento é importante para a circulação de ar no inverno. Plantas muito próximas criam um microclima úmido, e a umidade é, como mencionado, o problema. Você coloca as sementes a cada 3 a 5 centímetros nos sulcos. Alguns jardineiros semeiam de forma mais densa e desbastam depois, mas eu aconselho o contrário. Cada ferimento nas plantas, cada transplante as enfraquece. Você quer que elas cresçam sem interrupções onde germinarem. Cubra as sementes com terra fina e pressione-as suavemente para que tenham bom contato com o solo. Em seguida, regue abundantemente uma vez, mas com cuidado, usando um bico de chuveiro. Você quer umedecer o solo, não encharcá-lo. Depois vem a parte mais difícil. Você deixa a natureza trabalhar. Nas primeiras semanas, as sementes germinam a temperaturas acima de 10 graus
em 7 a 14 dias. Aparecem os primeiros cotilédones, depois as folhas verdadeiras e serrilhadas do espinafre. Se setembro for ameno, você já terá pequenas rosetas em outubro. E aqui está o segredo. Você não colhe, você espera. Somos condicionados a colher imediatamente, assim que algo parece comestível. Mas estas plantas devem primeiro endurecer. Devem passar pela metamorfose que as transforma em artistas da sobrevivência no inverno. Devem sentir a primeira geada em outubro, quando o orvalho congela nas folhas. Nesta fase, a planta altera sua fisiologia. Registra a diminuição da duração do dia e a queda das temperaturas. Converte o amido em açúcar, que serve de anticongelante e torna o fluido celular mais viscoso. Produz proteínas anticongelantes especiais e reforça as suas paredes celulares com celulose e lignina. As folhas tornam-se mais firmes, quase coriáceas. A planta bombeia ativamente a água para fora das células, para os espaços entre elas, onde pode congelar sem causar danos. Tudo isso leva tempo. É por isso que você deixa as plantas quietas no outono. Fique atento, porque agora vem um momento em que a maioria das pessoas pensa que falhou. As primeiras noites de geada forte chegam. -5, -10 ou até -15 graus. Quando você sai de manhã, vê uma cena que faz seu coração apertar. Suas plantas de espinafre estão deitadas no chão. Estão murchas, sem vida e duras como vidro. Parecem tecidos mortos e pastosos. Seu primeiro impulso é o desespero. Você pensa que as plantas estão mortas. Mas este é o teste. É aqui que você se separa de 99% dos jardineiros que desistem. Você não faz nada. Deixa-as em paz. Espere até ao meio-dia, quando o sol tiver aquecido o ar. Então um milagre acontece. As folhas levantam-se novamente. Em 1 ou 2 horas, elas estão verdes, firmes e vivas novamente. Isto não é magia, mas evolução. Quando a temperatura cai abaixo de 0, a água entre as células congela. As próprias células permanecem líquidas graças ao açúcar e às proteínas. A planta perde a sua pressão interna, turgor, e colapsa. Este é um estado de repouso. Quando descongela, as células reabsorvem a água e a planta volta a ficar ereta. Este processo pode acontecer dezenas de vezes durante o inverno. Variedades resistentes ao inverno sobrevivem até -15 graus sem problemas. Se você precisa de proteção adicional, depende da sua região. Em áreas de clima ameno, as plantas conseguem sozinhas. Em regiões com invernos rigorosos, você precisa de uma estratégia para mitigar as condições mais extremas. O método mais simples é uma cobertura de fileira, pelo menos 30 gramas, preferencialmente 50 gramas por metro quadrado. Você a coloca frouxamente sobre as plantas e prende as bordas. É respirável, deixa passar luz e água, mas proporciona uma vantagem de temperatura de 3 a 5 graus. Isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ainda mais eficaz é um mini-túnel ou uma estufa fria. Um mini-túnel consiste em arcos, de metal, PVC ou varetas de salgueiro, sobre os quais é esticada uma lona de estufa resistente a UV. Um pequeno mundo próprio é criado por baixo. Em dias ensolarados de inverno, pode ficar bastante quente ali, o efeito estufa. As plantas usam esse calor para a fotossíntese. Um mini-túnel pode proporcionar uma vantagem de temperatura de 10 a 15 graus. Uma estufa fria feita de madeira com tampa de vidro é ainda mais estável e retém melhor o calor. Importante para todos os métodos. Ventilação. Em dias ensolarados, você deve abrir a proteção para que o calor não se acumule. Caso contrário, as plantas começam a transpirar ou a florescer, porque pensam que é primavera. Agora chegamos ao ponto alto, a colheita em janeiro ou fevereiro. Enquanto seus vizinhos procuram por vegetais importados caros no supermercado, você vai ao seu canteiro. Lá está ele, espinafre verde escuro e vigoroso. As folhas são mais compactas e firmes do que no verão,
cheias de sabor e nutrientes. O sabor é mais intenso, mais amendoado e mais doce, devido ao alto teor de açúcar. Você colhe de uma forma especial. Não corta a planta inteira, mas apenas as folhas externas. Deixa o coração da planta intacto. Dessa forma, a planta lança continuamente novas folhas. Este ciclo funciona de novembro a março ou abril. Você criou uma instalação de armazenamento vivo que funciona sem eletricidade, aquecimento ou cadeias de suprimentos globais. Isso significa liberdade. Quando a escassez de suprimentos se torna a norma ou os preços da energia sobem, você ainda tem verduras frescas. Mas a colheita de espinafre no inverno é mais do que uma técnica. É um princípio de vida. É o princípio da preparação. Agir antes que a crise chegue. É o princípio da paciência. Confiar no processo e dar tempo para as coisas endurecerem. E é o princípio da resiliência. Força não significa evitar a adversidade, mas resistir a ela. Falando na prática, regar no inverno é um assunto delicado. Regue apenas quando o solo estiver verdadeiramente seco, a uma profundidade de 5 centímetros, e apenas em dias sem geada. Geralmente, a precipitação natural é suficiente. Uma grande vantagem no inverno: quase não há pragas. Pulgões e lesmas estão inativos. Doenças fúngicas dificilmente crescem no frio. Você não precisa de nenhum pesticida. Para a segurança máxima, você deve diversificar. Plante 2 ou 3 variedades diferentes ao mesmo tempo. Uma pode ser particularmente resistente à geada, a outra cresce mais rápido. Dessa forma, você sempre tem um backup. Você também pode semear em etapas: meados de agosto, início de setembro, final de setembro, para estender o período de colheita até abril. Funciona até sem jardim, em canteiros elevados ou vasos na varanda. Um canteiro elevado é mais quente e tem melhor drenagem. Um vaso contra a parede da casa utiliza o calor armazenado do edifício. No final, trata-se da sensação de autoeficácia. Quando você caminha pela neve em janeiro e colhe seus próprios vegetais, entende algo fundamental sobre independência. É um pequeno ato de autodeterminação que muda sua consciência. Você não é mais um consumidor passivo, mas um produtor ativo. A colheita de espinafre no inverno nos ensina os ritmos da natureza, que há um tempo para semear e um tempo para esperar. Em um mundo frenético, isso é uma âncora. Os métodos antigos são robustos, sobreviveram a guerras e crises. Você só precisa resgatar esse conhecimento novamente. A questão não é se você tem tempo ou espaço, mas se pode se dar ao luxo de não fazer isso. A cada ano que você constrói essas habilidades, torna-se mais forte e mais independente. Nenhum colapso econômico pode tirar seu conhecimento de você. O poder está em suas mãos. Tudo o que você precisa é de um pedaço de terra, algumas sementes e a vontade de começar. Se esta história mudou sua visão sobre os meses de inverno, supostamente sem vida em seu jardim, inscreva-se em nosso canal. Estamos desenterrando a história que as pessoas tentaram enterrar. Plante o futuro e recupere sua independência. O próximo tesouro da autossuficiência será revelado em breve. Mantenha-se forte, mantenha-se independente e, acima de tudo, comece.